Muito bem, sejam muito bem-vindos a todos. Mais um Sistema Solari, que é muito, para mim, particularmente muito especial, porque eu já tive a honra e o prazer de receber o Capitão Schirman aqui, e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber a Heloísa Schirman aqui, ela é a heroína daquela embarcação. Ela é uma mulher de muita força e a família Schirman completa 35 anos de jornadas mundo afora, agora esse ano. Então é muito legal te receber aqui, Elo. Tudo bem? Olha, para mim é um prazer estar aqui com você, principalmente que eu te conheço no mar, do mar. Exatamente, família do mar. Então, é isso aí, para mim é um grande prazer. E tem o lado muito curioso que para mim sempre me atiçou muito em saber, que é o seu papel nessa jornada toda. Porque quando você se aprofunda na história da família Schirman, você se apega ali em dado momento que você está aprendendo a história e você fala, não, mas peraí, mas a Heloísa aqui, eram 3 filhos, eles foram para o meio do mar, colégio, o dia a dia, a vida na terra, que teoricamente é a vida de todo mundo. Então, hoje eu queria falar sobre tudo isso, Elo, falar sobre a sua força e quais foram os métodos que você criou, não só para a educação, mas para a vida no mar. Eu tô falando um pouquinho agora, porque depois eu quero deixar você falando realmente tudo que a gente pode dizer aqui pro nosso público, porque as histórias da família Schirman, elas se refletem na terra. Você aprende no mar, mas você traz um paralelo para a terra sempre. Posso chamar de Heloísa, Elo ou Formiga aqui no nosso programa? Como você se sentir mais à vontade. Eu gosto do Formiga. E eu vou te contar por quê. Por quê? Quando o Pierre, o nosso filho mais velho, tinha uns 7 anos, ele me via sempre muito agitada, correndo para lá e para cá. E aí era a época que lançaram um desenho animado chamado A Formiga Atômica. Perfeito. E ele disse, você parece a formiga atômica. E passou a me chamar de Formiga. E aí o apelido pegou com os outros filhos, pegou com a família e eu virei a Formiga. E você gosta? Você acha que te traduz um pouco assim também? As formiguinhas que estão sempre ali, né? Curiosas, aprendendo com tudo, né? Curiosa, aprendendo, trabalhando, querendo, sabe, fazer as coisas. Então, sim, um pouquinho dessa personalidade é comigo. Agora, Elo, me fala aqui, são 3 filhos, correto? Que foram pro mar, com qual era a idade deles quando vocês foram pro mar realmente, assim, para passar bastante tempo? Olha, quando nós saímos, eram os 3 meninos. O Pierre tinha 15 anos, o Dave 10 anos e o Wilhelm 7 anos. Perfeito. E aí você tinha essa missão e essa Você tava com alguma... Você tinha dúvidas, Elo? Fala pra mim. Você tinha dúvidas? Ou tava tudo garantido, tava tudo certo? Você sabia que iam ser 3 marmanjos, gente boa como são hoje em dia, que eu conheço, tenho a honra de conhecê-los, menos o Pierre, né, que eu ainda não conheço. Você tinha certezas ou você estava cheia de dúvidas quando você foi? Olha, cheia de dúvidas. Imagina, passamos 10 anos nesse sonho. Nós nos preparamos, fiz cursos de navegação, primeiros socorros, fiz todos os cursos que tinham que fazer oficialmente para sair para o mar. Mas nenhum curso me dava a autoridade ou a certeza de que tudo ia dar certo. Então, é lógico que como ninguém tinha feito no Brasil uma aventura desse tipo ou uma loucura desse tipo, eu não tinha parâmetros. Eu comparei com muitas famílias que a gente conhecia, que passavam pelo Brasil, de estrangeiros, principalmente franceses. Mas no Brasil, nós éramos sempre considerados loucos. As pessoas, vocês estão fugindo de quê? Como que vocês vão levar as crianças no barco? E a segurança? E a educação? Então, quando eu saí com as crianças e com o Wilfredo, a primeira coisa que eu fiquei assim... nos últimos meses, pensando, disse assim, e se não der certo? Rolou isso? Teve esse? Teve, e nós, Wilfredo e eu, sentamos e falamos sobre isso. E aí nós chegamos à conclusão o seguinte, nós não tínhamos que dar satisfação para ninguém.
Era um sonho nosso. Se não desse certo, nós íamos fazer a costa do Brasil durante um ano, velejar pela costa do Brasil. Chegando em Fortaleza, se não desse certo, a gente voltava e resumia a nossa vida. E foi exatamente isso que nós fizemos. Fizeram a costa brasileira. Durante um ano. Durante um ano nós velejamos pela costa brasileira. Essa foi a primeira experiência, realmente, ali mais longa mesmo. Mais longa mesmo. E aí, cada lugar que nós paramos e também para eles conhecerem um pouco do Brasil, da terra. Nosso projeto naquela época, o sonho, a visão é de fazer durante 3 anos a volta ao mundo. Depois nós voltaríamos, o PR saiu com 15, estaria com 18, ia para a faculdade e os outros iam já estudando. Então era mais ou menos planejado para 3 anos. Tinha começo, meio e fim. Exatamente. Mas não foi o que aconteceu. Só teve começo e meio. E foi assim, para nós mesmos, uma grande surpresa. E acabamos ficando 10 anos navegando pelos mares. E como foi a parte educacional? Você como pedagoga, professora, como foi a educação no mar? Como era dividido? Como eram as aulas, entre aspas, né? Quais eram os prós e quais eram os contras? Porque claro que você tem os prós, é lógico. Agora, você também deve ter tido os contras em uma época que não tinha internet. Né? Não tinha o Google. Como era essa educação? Livros? Livros. Já a educação dos nossos filhos em terra já era uma preparação. À medida que eles foram crescendo, nós desenvolvemos com ele um método de ler muito. Nós não tínhamos televisão em casa. Então, a televisão... Barco. Não, nós morávamos em numa casa mesmo, durante você diz. 10 Aqui anos. também em terra também não tinha TV. Não tinha TV. Olha. Nós tínhamos uma televisão que ficava no escritório, então assim, era a Copa do Mundo, Olimpíadas, talvez uma corrida de automóvel. Então a televisão vinha para casa, assistia e voltava e ficava lá trancadinha. Mas que bom, porque o não excesso de televisão te deixa com mais liberdade. Às vezes parece que a televisão acaba prendendo as pessoas no sofá e evitando que elas vivam suas aventuras. É lógico. A gente fazia muitos jogos, né? Então, palavras cruzadas, etc. Eu também nunca gostei de televisão, não sou uma pessoa de assistir televisão, nem novela, nem nada. Então, para mim não fazia falta nenhuma. E nesse espaço de tempo, era o momento também de colocar as crianças na cama, contar história. Então, foi assim, desenvolvendo mais ou menos aquilo que a gente queria fazer quando a gente estivesse no barco, viver sem a televisão. Olha, legal. Né? Também as crianças cresceram. O Dave, nosso mais velho, disse que foi lavagem cerebral, né? Que não tinha... Ninguém ia querer andar a cavalo, jogar tênis, jogar futebol. Jogavam, mas era muito pouco. Desde que nós compramos o barco passou a ser a nossa casa de praia, nosso meio de transporte, viagem. Então, o que nós vamos fazer no fim de semana, Páscoa, feriados, férias? Barco. Então, nós saímos de barco. E aí, quando compramos o nosso primeiro barco, que era cabinado, tinha cozinha, tinha cama. O primeiro tinha 6 metros. Aí, colocávamos as 3 crianças de salva-vida dentro do barco, com uma geladeirinha portátil, e saímos ali em Florianópolis, para uma ilha, para outra ilha, até mais longe um pouquinho, mas sempre por ali. Então, já fomos pegando o gosto, acampávamos na praia. Então, aquilo ali foi um início. Mas quando compramos um barco, que eu chamo de verdade, que tem a cabine, que tinha lugar para dormir, que era o Sagui. Sagui. E aí... ousamos ir mais longe. Aí nós vimos até o Rio de Janeiro. Fomos ao Rio de Janeiro e aí íamos voltando nas férias em Angra, Ilhabela, toda a costa. Porque até as férias eram maiores, né? É verdade, né? O mundo era outro. O mundo era outro. Eram 3 meses quase de férias. Começava dezembro, janeiro e terminava... E até fevereiro ali, né? Então, eles já começaram nesse aprendizado. Pierre velejava de Optimista sozinho, depois o David também. Então, assim... O nosso universo passou a ser o mar. O mar e a vela. Tanto que o primeiro plano da nossa vida foi comprar uma casa
numa beira de praia, que era em Santo Antônio de Lisboa. Na época, era longe da cidade de Florianópolis. Era uma vila de pescadores. Olha, Santo Antônio de Lisboa. Nós éramos a Nome única... lindo, né? Nome lindo, é. Não, uma igreja maravilhosa. E nós éramos a única família de fora, que não éramos pescadores. Locais. E ali a gente também foi aprendendo com os pescadores que falavam a questão do vento, como muda, pescar, sobre as marés. Então a gente foi aprendendo, tudo um aprendizado. O conhecimento náutico também foi adquirido assim, né, Também, Formiga? também. Você e o Vilfredo com os olhos atentos e ouvidos atentos para pegar todas as nuances e dicas, né? Muitas. E isso se propagou para o resto das nossas viagens. Sempre que a gente chega num lugar, a gente pergunta aos pescadores, né, qual é o regime de ventos. Mesmo com toda a tecnologia, é importante saber que às vezes tem um microclima que só eles sabem. Sensacional, né? claro. Por exemplo, uma vez que nós chegamos na Patagônia, os pescadores de ouriço falaram para a gente, vocês têm que amarrar os barcos nas árvores. Então, procurem sempre encontrar lugares que tenham árvores, porque o vento predominante, que chama Willy-All, é um vento que entra de repente com muita força. E se o barco não está amarrado na árvore, não tem âncora que aguente. Que segure. Ele vai embora. Tem que ficar amarrado fora da água, não dentro da água, né? Exatamente. Olha. Então, ele ficava que nem um cachorrinho, amarrado na frente e atrás. Eu sei, porque como ele balançava, eu achava que ele parecia um cachorrinho. E o medo disso tudo? Porque quem garantia que essa árvore ia segurar mesmo? Como você lida com medo? Como você lida com medo? Não só nessa situação específica, assim. Olha, para mim o medo é um freio em muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu lido com medo com vontade de fazer as coisas, sabe? Eu tenho muita fé. E quando eu digo assim, a minha fé em Deus, independente da denominação que ele tenha, é muito grande. Por mais de 35 anos que nós estamos navegando pelo mundo e que as pessoas dizem, você não tinha medo de acontecer alguma coisa? Eu tinha absoluta certeza que não ia acontecer nada. E isso me dava uma segurança também muito grande. Você sempre botou a fé em Deus, tudo dentro de um balaio, e você achava que ia dar certo. Eu digo, não, eu sei que vai dar certo. Então, assim, quando você pensa, quando você visualiza que as coisas vão dar certo e que tudo vai correr como você quer, e Deus escuta, eu tenho certeza que o universo te abraça e diz assim, não, vai dar certo. A fé caminha junto com o poder da atração, assim, né? Exatamente. Essa visualização das coisas, das coisas boas ou das coisas que você quer alcançar, elas têm poder, né? Muito. Não é papo do livro O Segredo, não. Não, isso já era antes do Segredo. Exato. Exatamente ter saído o livro, ser publicado, ou alguma coisa. Mas era uma fé inerente, que eu acho que eu cresci também com essa fé que a minha mãe passou para mim. Então, vai dar certo, você vai, pensa, luta, você vai conseguir. Então, imagina, um sonho nosso que saiu, sabe, de uma frase, não, um dia nós vamos sair e vamos dar uma volta ao mundo. E do nada, tivemos que aprender do zero, tudo, praticamente tudo, né? E aí, quando, lógico, eu tinha essas dúvidas, os medos, mas a maior, voltando ao que você perguntou, era assim, eu tinha 1 tonelada, assim, pesada em cada ombro, com a educação dos meus filhos. Você imagina, não existia estudo à distância no Brasil, não existia. Existia em alguns países, né? Então, eu fui pesquisando. A escola dinâmica de Florianópolis foi assim muito aberta e fez uma programação para gente. Chama Escola Dinâmica de Florianópolis? Escola Dinâmica de Florianópolis. Disse, vocês vão fazer a programação assim. Em vez de seguir um currículo, eles tinham um trabalho. Então, nós paramos, por exemplo, Porto Seguro. Vocês vão falar tudo sobre o descobrimento do Brasil. Então, nós íamos para a biblioteca. Que incrível! Incrível. Uma cabeça muito aberta. Claro. Então, assim, por exemplo, em Cananéia, nós paramos e eles foram visitar uma criação
de ostras e mariscos, então eles tinham que saber que tipo de marisco que se criava, qual é a temperatura da água, então eles faziam trabalhos que eles mandavam para a escola. Prático, né? E não teórico. Não teórico, exatamente. Então, assim, toda essa programação na costa do Brasil funcionou muito bem com a escola dinâmica. Vocês tiveram uma parceria com a escola, Uma então, parceria com a escola. Uma parceria de educação. Isso. O Pierre estudou numa escola que chama CIER, que era do Colégio Anglo-Americano no Rio, que era uma escola à distância, mas só para filhos de grandes empresas que tinham as crianças brasileiras fora do país, filhos de embaixadores, filhos de pessoas que estavam fora. Então, eu consegui lá a matrícula que ele fizesse, ele já estava no 2º grau, né? Então, que na época era o científico, né? E então, ele foi seguindo por aí. Agora, o que aconteceu? Quando nós chegamos no Caribe, nós mudamos de ilha, então nós vamos dessa ilha para essa ilha. E entrou um fator bem que serviu para mudar a nossa vida. Entrou o fator do correio. Correio no Brasil entrou em greve. As aulas não chegavam, correspondência. Não podiam mandar porque o correio estava em greve, eles iam receber quase uns 15 dias depois. E aí a gente já tinha saído da ilha, ia a outra ilha, perdia o material. E vendo os barcos com as crianças, e todos eles estudavam e seguiam mais ou menos a mesma tecnologia. Mesmo padrão ali. Mesmo padrão, mesma pedagogia, através de uma escola americana, que se chamava-se Calvert School. Aí eu falei, olha, nós vamos fazer e ver. Aí, mas essa escola tinha um método especial para quem estava no meio do mar ou para quem estava longe da escola? Era uma escola que tinha, desde a peste negra, nos Estados Unidos, se estabeleceu essa escola para ensinar as crianças em casa, crianças que não podiam ir para a escola. Olha. E ela é a escola oficial das crianças que moram, os esquimós que moram no Alasca. É a escola oficial de todos os pastores, todas as pessoas que moram em lugares, né, na África, no Brasil, na floresta amazônica, longe de uma escola, em inglês, né? E tinha a metodologia, era muito boa. Aí eu falei, bom, vamos inscrever vocês. Eles mandaram tudo por correio. E nós já estávamos ali na ilha de São Tomás, que é aquela ilha que nós voltamos, né? Desde a primeira vez que nós navegamos, e chegamos em São Tomás, aí chegou a escola. Uma caixa desse tamanho, e vieram primeiro as provas. Aí eles fizeram as provas, mandei, e eles falaram, olha, eles vão ter que regressar 1 ano escolar. Aí houve uma revolução dentro do barco. Não, porque... Repetiram. Foi entre aspas. Eles estavam muito bem na área de matemática, na área de ciência, mas tudo em português. E eles tinham que fazer tudo em inglês. Difícil. Né? A vantagem dessa escola, para mim, que é a melhor de todas, é a seguinte. Você tem 1 ano escolar. Você começa dia 10 de março, termina dia 10 de março do ano que vem. Você começa dia 10 de outubro, você termina... É 1 ano, 365 dias. Né? Então, aquilo facilitava muito para mim, porque você tinha 1 ano para você distribuir o material, vem muito organizado, com uma espécie de uma lista telefônica com toda a matéria, como você tem que dar, inclusive, assim, com orientação. As crianças vão reforçar números, né? Então, consiga tampinha de garrafa, consiga feijãozinho, pedrinha, o que for para você jogar bingo com as crianças, né? Então, era dado toda uma metodologia. Tinha um manual de instrução de tudo. E você aprendeu muito. Como ensinar. Nossa, era muito. Então, assim, cada aula era diferente. Eles tinham 20 redações por semana com os seguintes assuntos. Se eu fosse um pássaro, eu gostaria de ser. O herói da minha vida é... Né? Então, eles tinham que desenvolver e muito trabalho de pesquisa que eles tinham que fazer. Nessas alturas, eu tinha levado do Brasil uma enciclopédia inteira no barco, de 18 volumes, e a gente fazia pesquisa. E cada lugar, lógico, tem biblioteca pública. Do seu lugar. E também nos outros barcos. Eu me lembro que eles tiveram uma aula de geologia com George, um americano que foi um geólogo, e sentou lá, botou mapa, e deu, assim, 2 dias de aula para os meninos. Legal.
maravilhosas. Não, e eles sabendo que aqueles meninos estavam em alto mar, então que eles também precisavam desse tipo, né? Porque a comunidade do mar se ajuda muito, né? Muito, muito. Então, o Pierre pegou aula de física com o professor, paramos em uma ilha para perguntar se tinha professores também, porque não tinha ninguém nos barcos que podia ajudar. Então, assim, nós nos tornamos muito autossuficientes e também eles começaram a ver que se eles estudassem mais, eles podiam adiantar, né, o seu trabalho, autodidatas. Então, assim, tem 2 livros para ler por mês. Então, eles sentavam na hora que estavam de folga e liam um livro. E já faziam um trabalho sobre o livro. Então, quando a gente tinha 3, 4 dias de chuva em algum lugar, eles aproveitavam para estudar. Mas, em compensação, eles tinham 2 dias de folga inteirinho. Quando fizesse um solzão ali, podiam curtir, claro. Fazer o que quisesse. Porque você pode distribuir de maneira um pouco mais inteligente essa educação, no sentido de horas mesmo. Porque hoje em dia, acho que um grande debate aí com relação aos cursos online, né, a educação à distância, é que você não precisa mais necessariamente, com tanta tecnologia, ir até o local do ensino. Não, eu preciso ir até aquele endereço que é o meu colégio, porque eu só posso aprender lá. E hoje em dia, cada vez menos é assim. As pessoas estão aprendendo enquanto estão lavando a louça ou viajando, né? Pode ouvir dirigindo, pode ouvir um podcast sobre alguma coisa específica, né? Ou você pode ouvir o Sistema Solar, e se quiser também, tudo bem, não tem problema. Então, eu acho que... E isso levanta esse debate, porque eles estavam aprendendo de maneira mais... otimizada, porque eles estavam vivendo... Interativa. Justo. Por exemplo, passamos no vulcão Saint-Pierre, na Martinica. Aí fomos fazer todo um trabalho. Quando o vulcão explodiu, por que aconteceu, quais... Então, assim, E, por exemplo, todos os trabalhos de ciência que esse material tinha que ir para a escola, né? Pelo correio, e eles já eram bem... eu digo assim, ecológico. Eles mandavam um envelope que era de plástico com a etiqueta, mas você tinha que usar o mesmo envelope para mandar de volta. Sustentáveis, né? Sustentáveis. E aí, por exemplo, toda a parte de trabalho. Então, assim, pegue as folhas do local, assim, as conchinhas, um pouquinho da areia, e você descreva qual é o ambiente que você está, como é a temperatura, de que se... Então, assim, eles foram aprendendo a cultura, que idioma fala, qual o dinheiro que usa, matemática era muito feita através da navegação, né? Os números de latitude, longitude, né? Você trabalha a matemática aí. E distância, né? Claro, nós vamos daqui para lá, demora quantos tempo? Quilômetros. E com essa velocidade que nós vamos andando, quanto tempo? Aquela história do trem sair da cidade A para a cidade B, que até hoje é um trauma que eu tenho, você sair da cidade A, da cidade B. Quem não tem esse trauma, né? Quem não tem? Então, essa educação mais básica, entende? Essa educação mais... o A que sai do B e tal. E você, né, poder transformar isso, deixar tudo isso mais atraente, assim. E não precisar... E não é só porque você está no meio do mar que você vai ter... Você pode aplicar essa educação também aqui em terra também, né? Exatamente. Agora, outros temas também que eu quero abordar aqui com você. A família, a parte familiar nisso tudo. Ser família não é fácil. Ser família não é fácil. Você acabou de completar a frase completa. Então, qual é o seu papel? A gente está falando de 35 anos de família Schirman como aventura, porque a família Schirman existe há muito mais tempo. Qual é o seu papel aí? Quais são também, de novo, quais são os prós e os contras de uma convivência tão próxima, né? Dentro do barco, eu estive junto com vocês, você tem ali uma convivência muito próxima. Que te abre para outras conexões, que te desperta outros caminhos, outras visões, outras leituras sobre o que é a família, assim, né? E vocês são conhecidos como família. Acho que no Brasil, poucas pessoas são conhecidas como família. Tem a família Lima, que eu tenho um orgulho de conhecê-los também, que são os violinistas da música clássica e tudo mais, e a família Schirman. Ser conhecido como família tem um peso, tem uma responsabilidade nisso tudo, né, Formiga? Muita, muita. Então, essa questão da família, quando a gente vive junto, você vai aprendendo, a primeira coisa, sim, o amor em família. Isso é fundamental. Você tem que amar as pessoas que estão ao seu redor. Não quer dizer
que você não vai brigar, que você não vai discutir, que você não vai ter diferenças. Perfeito. Perfeitamente tem. Mas você também adquirir um respeito. É uma das coisas que eu vejo hoje, que eu sinto muito, que eu escuto crianças dizer para os pais assim, eu vou te bater. Eu até me assusto, sabe? Não, tudo bem. Passa batido quando a criança... Mas assim, essa questão do respeito, dizer assim, não é porque eu sou pai ou que eu sou a mãe que tem que ter o respeito, mas é que nós somos pessoas. E eu não estou num patamar lá em cima, num altar de que eles vão ter que me respeitar porque eu sou a mãe, que eu sei tudo. Não sei. Você ganha esse respeito, você adquire Exatamente. esse respeito. Então, assim, eu sou sua mãe, eu cheguei até aqui, nós temos que nos respeitar uns aos outros, mas você tem liberdade de falar o seu ponto de vista. Assim como eu estou falando com você, eu nunca gritei com o filho, eu nunca bati nenhum dos meus filhos nunca apanhou. E eles eram assim, meninos... Te davam trabalho? Não, são crianças. Lógico. Crianças, adolescentes. No meio do mar. Mas, é assim, eles tinham a responsabilidade, cresceram com a responsabilidade que tinham também as suas tarefas. Então, isso foi fundamental. Crescer como uma família que sabia respeitar um ao outro. Isso foi muito... E jogo de cintura, lógico. Muito jogo de cintura para saber aceitar uma situação e falar abertamente, discutir abertamente sobre qualquer assunto. Então, isso de você viver muito junto... também estreitou os nossos laços entre eles e nós, né? E principalmente assim, eu, como mãe, eu sou muito ligada com todos eles. Não sei se você viu isso, né? Mãezona. Mas não é só mãezona com eles, mas mãezona com as outras pessoas. Total. Família que se agrega e vive conosco. Mas para nós, assim, o termo de família foi muito importante, esse requisito. O amor, você tem que ter um amor. Se você não tem um amor e se você cria um desamor, um ódio entre irmãos, por exemplo, isso é muito ruim. Então, na época que tinha diferença de idade, hoje não tem mais. Que eles hoje cresceram, igualou, né? Depois dos 30 e poucos, 40, igualou todos os irmãos ali, né? E saber respeitar, isso foi uma das coisas assim, fundamentais, a escolha de cada um. Quando o Pierre teve 18, eu quero desembarcar e seguir minha vida. David com 16, quero ficar na Nova Zelândia e vou seguir minha vida. Apesar de que meu coração parou, imagina, deixar ele lá na Nova Zelândia, o barco foi indo, ele foi diminuindo, ficou pequenininho e sumiu. Eu disse, nunca mais vou ver meu filho. Mas eu respeitei a vontade dele. Ele queria saber como era a vida em terra, queria estudar em terra, né? Então, e Wilhelm, quando terminou o 2º grau, que ele fez por correspondência o tempo inteiro, disse, eu não quero fazer faculdade como meus irmãos, eu quero ser um atleta do mar. Né? Então, assim, esse respeito... E foi 5 vezes campeão mundial de windsurf. Só isso, tá? Só pra muito amor ao Wilhelm. Um beijo. Se ele estiver ouvindo a gente em alto mar nesse momento. E também, ele é o nosso Aquanaut, né? O Aquaman, né? Nosso Aquaman, se tem um Aquaman no Brasil, é ele. Assim, né? Eu conheço, tive o prazer de conhecer. Ele é realmente... Sabe aquele amigo que você tem que sabe mexer tudo no carro dele, que sabe fazer tudo do carro e ele entra na... O Wilhelm é isso no mar. Ele sabe fazer tudo. É incrível, assim. Eu ficava, né, ali de olho arregalado, ouvindo todo esse conhecimento que ele também faz. Esse conhecimento que ele adquiriu nessa educação toda, ele faz questão de passar. Ele também é bem professor. Isso. Professoral, né, o Wilhelm. Mas é autodidata, porque ele teve que aprender muita coisa sozinho, sem ter a quem procurar. Então, ele adquiriu o conhecimento e quando ele construiu o barco, isso virou a paixão. Do mesmo modo que David se dedicou a ser um diretor de cinema, a ser um cineasta, porque ele tinha paixão. E o Pierre, nos seus negócios, que hoje, né? Então, assim, como empresário, ele tem a sua paixão. Então, isso que eu digo de respeitar a vontade dos filhos. A paixão dos outros, né? Respeitar a paixão dos outros. É fundamental. Justo. E como mãe, eu desenvolvi
diversos papéis. Eu digo assim que eu era um pouco de malabaristas, porque não só eu era professora, nos 10 anos eu cozinhei o tempo inteiro, porque eram 3 refeições, 6 pães por semana, daqueles pães grandes, para dar conta dessa galera crescendo. Você fazia, né? o pão? Fazia pão. Eu sempre cozinhei todos esses 10 anos. E, então, assim, eles também cozinhavam, foram aprenderam a costurar, aprenderam a fazer diversas outras habilidades que foram fundamental. Quando o Wilhelm fez o primeiro short dele, eu tinha uma máquina de costura, eu falei, nunca mais eu faço um short para você. E a gente está falando de uma época que não tinha a internet. E não ter a internet proporcionava, porque eu também vivi como moleque essa época sem internet, proporcionava tanta coisa boa no sentido das manualidades. Exatamente. Hoje em dia as mãos das pessoas, elas estão especialistas em girar a tela aqui, ó, botar a tela para cima, clicar, dar like. Antigamente as nossas mãos faziam tantas outras coisas, assim, né? Era um pouco. E hoje, com essa tecnologia toda, às vezes dá vontade de pegar as pessoas que estão mergulhadas na tecnologia, botar no barco e falar, porque eu passei por isso, vai lá 15 dias, vai, queridão. Passa lá 15 dias e vai ter um outro tipo de conexão para você voltar renovado. E aí é engraçado, porque depois de 3 meses parece que a cidade grande já faz assim como assim, ó, te suga tudo e você precisa desesperadamente ir pro meio do mar, pro meio da natureza, essa desconexão, que é um tema que eu queria falar com você, Elô. Uhum. O mar, ele é muito sobre conexões. Mas a vida no mar também é muito sobre desconexões. Um amor em cada porto, uma história em cada porto, e como você diz, de deixar o David ali, ver ele ficando pequenininho. Como você trabalha a perda? Eu só tive uma perda. Para mim, a única perda que eu tive na minha vida foi a perda da Cat, que não chega a ser uma perda, foi um empréstimo de um anjo que esteve na minha vida e que partiu. Então, eu digo assim, perda nesse sentido. Mas Desconexões. É um desapego. É uma desconexão, é um desapego. Porque quando você escolhe o modo de vida que nós escolhemos em família, nós tivemos que desconectar com a família, os parentes, os avós, os tios, os primos, os amigos. Tivemos que deixar para trás e viver a nossa vida no barco. E à medida que a gente foi velejando e fazendo os amigos e tal, a gente foi desconectando também. Era uma nova vida. Desconecta aqui. Para conectar ali. Para conectar ali. Eu costumo dizer que a gente não diz adeus. A gente diz até já, porque depois a gente vai voltar a se encontrar. E isso é um fato, assim, incrível, que depois de 3 voltas ao mundo, voltamos aos lugares, reconecta. Reconecta com as pessoas. Com outra bagagem, né? Com outras situações de vida que você passou, né? E é incrível, é um aprendizado, como eu lido. Eu, Heloísa, eu lido assim. Eu sei que eu vou partir, mas que um dia eu vou reencontrar, eu vou voltar. Então, para mim, isso me dá um consolo, eu me conformo, mas me dá essa tranquilidade de que eu me desconecto, mas eu vou ver. São amizades, às vezes, que você, como dizia Saint-Exupéry, né, no Pequeno Príncipe, os amigos são que nem as estrelas. Você sabe que estão lá e muitas vezes você não os vê, mas eles estão lá. E assim é essa desconexão, esse desapego. Agora, tem que trabalhar isso dentro, né? Você já tem a clareza desse pensamento. Porque senão, se você se deixar levar, aí você não consegue, aí você vai sofrer. Vai sofrer muito. Se você não estiver pensando já nisso, né? E a Terra é redonda, então a família Schirman, ela não é que ela tá indo sempre em linha reta, ela tá girando, então ela vai passar de novo pelos lugares, ela vai, né? A sustentabilidade das relações também, né? É incrível, você não tem ideia, é incrível. Quando você está num lugar e de repente você vê uma pessoa que você conheceu há 10 anos e teve um relacionamento, foi na casa dela e de repente você encontra num outro lugar do mundo que não seja velejador. Então isso para nós para mim, principalmente, é uma reconexão das pessoas. Porque é difícil, né? É difícil e eu vejo que vocês obviamente, vocês lidam bem
de uma maneira clara com isso, assim. Existe leve... Não tem aquela coisa... Não é aquela despedida carregada. Do, ai, tchau. Meu filho vai embora. Ele vai, Não, é com leveza, assim, né? Isso é muito gostoso. Mas isso você tem que aprender a trabalhar. Você tem que, sabe, aos pouquinhos descobrir que ninguém é seu. Você não pode segurar as pessoas, sabe? Nossa, mas tem tanta gente sofrendo com isso na vida. Deve ter gente ouvindo a gente aqui. Nos amores pelos namorados, pelas namoradas, pelos filhos, pelo cachorro. Às vezes é uma perda de um animal que deixa a pessoa assim mal, né? E eu acho que esse tema é sempre legal de trazer pra gente poder entender de outras pessoas que têm visões assim super abertas sobre mundo e sobre vida, de como que lida, porque a gente vai aprendendo, né? Os mexicanos não celebram as perdas também, primeiro, né? O Dia dos Mortos Exato, é uma festa. Que é uma festa, que é uma coisa bonita. E tá na Ásia também. Você vai vendo muito que é uma celebração em Bali. Quando eles fazem uma celebração, eles sobem uma montanha de 1.200 metros de altura para levar as cinzas, para que as cinzas voem e levem o espírito, né? Então, assim, e é uma festa, é uma leveza, fazem oferendas. E a gente vem, acho que talvez até por educação, por religião, o que for, que nos ensinou que a morte é uma coisa muito triste, a morte é uma perda, né? E aí chora-se a morte, não celebra-se a vida. Exatamente. Que aquela pessoa teve, no caso, né? Assim. Quando a Cat partiu, voltou para de onde ela veio, lógico, obviamente, que todo mundo diz assim, você esperava? Não, eu não esperava, porque eu tinha certeza que iam se descobrir um remédio, que os remédios iam melhorar, que ela ia viver uma vida bem longa. E quando ela partiu, um amigo meu, que é um psicoterapeuta, o Caio, fui conversar com ele e disse, mas eu fiz tudo. Ela tomava os melhores remédios, ela tinha os melhores tratamentos, e aí ele esperou eu falar, chorei. Ele olhou para mim e disse assim, mas você é muito arrogante. Aí eu fiquei assim assustada. Eu falei, com que autoridade ele me chama de arrogante? Com que arrogância ele me chama de arrogante? Aí ele falou, você não pode mudar a hora da pessoa ir embora, partir. Você não pode. Então, isso é uma coisa que já tinha que acontecer naquele momento, independente do que você fizesse. Então, assim, não é que eu seja conformada, que as coisas acontecem, não, mas você tem que aprender a não sofrer pelo momento que passou, pelo momento que a pessoa se foi, pelo momento que as pessoas se vão. Então, na vida, tudo está em mudança. Nós somos uma energia. E vamos constante adaptação, né? E que era ontem já não é mais. Quantas Heloísas não tiveram nessa jornada toda de vida, né? Eu mesmo, quantos Felipes que eu já não fui. Não é? E então isso é uma coisa que cada um tem que aprender à sua maneira. Ao seu tempo e à sua maneira. Mas é necessário aprender. É necessário entrar abrir essa portinha. Exatamente. Se não abre a porta, abre uma janela. Começa é necessário. A olhar e ver. Entrar nos seus maiores medos, nas suas maiores falhas. É necessário a gente entrar e tentar dar uma autoanalisada, né? Não, tem que olhar, porque senão você fica presa a aquele sentimento, aquela pessoa, e isso te faz sofrer. E não evolui muito como pessoa mesmo. Elô, eu queria saber assim, você já conheceu tantos povos, tantas pessoas e viu tão perto a imensidão e potência do mundo e da natureza, que eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita em vida fora da Terra? Eu acredito. Não tive assim nenhuma experiência, mas eu acredito, vou usar o termo outra vez, que é muita arrogância nossa achar que nós somos os únicos nesse planeta redondinho. Podem ser outras formas de vida, mas que existe. E até acredito que muitas outras formas de vida estão nos observando.
Quando você tá ali no veleiro cat à noite, olhando para cima, olhando para as estrelas, dormindo na parte externa do barco muitas vezes, você também tá observando eles, né, nesse caso. Também. Eles estão te observando e você está observando eles. É que eu não tenho, assim, esse embasamento todo científico, claro, e tal, mas eu acredito. Tem um feeling aí. Tem um feeling. E por isso que eu te perguntei, porque, né, tantos lugares, assim, tantos céus que você já viu, né, nessa vida toda. E teve uma outra coisa que eu assisti o seu TED. Sabe o TED que você fez, eu acho que 1 ou 2 anos atrás, né, Ale? E você falava uma coisa muito legal que é sobre o assunto que a gente começou, sobre a educação dentro do barco, né? E você falou quebrando as paredes das salas de aula, né? É por aí, então. Olha, hoje mais do que nunca, por exemplo, numa cidade como São Paulo, as escolas estão se desenvolvendo de uma maneira, algumas já diferentes, com projetos pedagógicos, espaços pedagógicos, porque as pessoas são obrigadas a morar aqui, são obrigadas a trabalhar aqui e as crianças têm que ir para a aula. Mas num mundo paralelo, que é o mundo, por exemplo, dos velejadores, que estão por aí velejando com seus filhos, eles todos estão fazendo a escola à distância, estudo à distância, e muitos estão aplicando o método unschooling, que é deixar o aprendizado por conta daqueles lugares que eles vão passando sem nenhuma formalização. Hoje, graças aos pequenos japoneses que voltaram a estudar, foram para o Japão, com os pais que foram trabalhar, com 5 anos, voltavam com 10 anos para o Brasil e não tinham escolaridade, né? Mesmo que traduzisse, não tinha essa escolaridade do Brasil. Então eles tinham que fazer 2 provas, que era a prova de português e a prova de matemática, que colocava as crianças na sala que eles eram. Indicava para onde eles iriam. Exatamente. E graças a isso, permite que a criança pode viajar e quando voltar, ela tem que ter esse embasamento de português e de matemática. Que todos os pais brasileiros que estão viajando, eles mantêm o português, assim, muito ativo através de livros. Então, é muito interessante isso. E também, eu vejo que a escola tem que mudar. Esse método da nota vermelha, nota azul, aquela coisa de você é nota vermelha, você é problemático, você é nota azul, tá tudo bem com você, você tem futuro, você não, nota vermelha, você não tem futuro. Eu acho assim um pouco pré-histórico até, assim. Eu acho importante essas novas... Tem o método Waldorf, né? Que é um dos métodos maravilhosos, que é muito interessante, né? Tem até escola à distância do Waldorf. Eu conheço um casal brasileiro, que legal. Que as 2 meninas estudaram pelo método Waldorf velejando. Sensacional. Então, assim, eu acredito muito na educação, mas a educação é independente da escola, mas se a escola oferece meios... Esse auxílio, olha, tudo bem se você não vier aqui, mas a gente tem um programa especial para alunos que estão fora, que não podem vir, né, que estão trabalhando, porque tem menino já que está trabalhando, o menino já é ator de alguma novela, alguma coisa assim, tem 18 anos, precisa estudar. Só isso, até as crianças que não podem frequentar, por exemplo, que tem uma doença, um tratamento longo para fazer. Perfeito, então também as crianças têm essa oportunidade de estudar. Agora, tá certo que tem que ter a escola, que eles estão estudando em cidades grandes. Tem uma mãe que morava numa fazenda perto de Goiânia, com 6 filhos. E o marido dela era um advogado e tal, na cidade, e ela resolveu educar as crianças em casa. Ela quase foi presa. Depois de 1 ano, o governo veio lá, a criança é obrigada a ir para a escola, você tem que levar... Então, assim, ela era uma pessoa de pedagogia, ela contratou mais uma professora para dar aula, e as crianças faziam aula de natação na escola, então elas tinham, que todo mundo se preocupa a tal da sociabilização, que as crianças não vão ser sociáveis, e assim, porque você vai ter os seus amiguinhos da escola, então você pergunta para as pessoas, você tem hoje os seus amigos da escola que você estudou? É raro, né? Eu no meu caso, eu tenho uma só, tenho ali os meus 5 amiguinhos de colégio que são irmãos da vida, porque realmente ali... Mas são lugares onde... E às vezes você acaba aprendendo muito menos com os professores e muito mais com esses coleguinhas de classe. Só aprende bobagem, só.
Só aprende bobagem, a ver bobagem na internet. Só aprende esse palavrão, essas coisas assim, né? Leva pro mau caminho no fim, assim. Mas é importante que tenham as escolas, mas é importante que as escolas mudem. Isso. Que ela se... quando a gente faz... Sabe quando a gente faz a atualização do software no computador? Do celular e tal? Fazer uma atualização do software do ensino, assim, como um todo. Só pra gente se atualizar aqui, que a gente tá num momento mais moderno também, que dá pra... E tem que ser a base do país. Tem que ser a base a educação. Essa é fundamental. A boa educação, né? A boa educação. Do bem, né? Pessoas do bem, né? Nós visitamos a Costa Rica, né? Aí eu fui na Costa Rica e eu fiquei muito impressionada. A Costa Rica não tem exército, todo o dinheiro, a maior parte do dinheiro é investido em educação. Então, 95% da população... Alfabetizada. Então, você olha e diz assim, sabe... É lógico, todo mundo fala, é um país pequeno, mas se a gente tivesse uma oportunidade de ter todo mundo alfabetizado, todo mundo seguindo uma escola, isso é fundamental. E você gostar de conhecimento é legal? Não. Gostar de aprender, gostar de ler, gostar de... É legal. Ser curioso. Perfeito. Tem um livro de Leonardo da Vinci que diz como pensar como Leonardo da Vinci. E ele fala... logo no início diz assim, curiositar. Se você tem curiosidade, é a primeira das suas qualidades que você tem que ter. Maravilhoso. Você tem que ter curiosidade para aprender. Dificilmente existe sucesso sem curiosidade por trás. Porque com a curiosidade você vai desenvolver a tua criatividade. Se eu sou curiosa para saber de onde vem a água, eu vou procurar ver. Não vai ter preguiça, não vai achar chato aquilo. Então, ter essa curiosidade realmente é quase um primeiro passo mesmo. É o primeiro passo. Formiga, muito obrigado. Eu queria dizer aqui algumas coisas antes da gente encerrar. Primeiro que tem um conteúdo muito legal. Bom, eu estive com a família Schirman na Conexão Schirman, na nossa jornada Mares Limpos. A gente fez a Refeno, que foi a regata de Fernando de Noronha, né? De Recife para Fernando de Noronha. E lá a gente fez uma série de episódios que estão disponíveis no YouTube, no canal da família Schirman, a Operação Mares Limpos. Então entrem lá, dá uma olhada. Eu estive com a família Schirman toda, com o Wilfredo, com a Heloísa, com o David, com o Wilhelm, com o Emmanuel e também com Foquinha, Marina Persson, Matheus Solano e o Jefferson, fazia, né? Que animou a gente ali. E a gente dançou e a gente se divertiu. Então dá uma olhada, entra no YouTube da família Schirman. Já deixa o like, já segue lá, assim como você também tem que fazer aqui no nosso Sistema Solar e podcast. Eu queria fazer um agradecimento especial, porque tem uma pessoa que está me ajudando tanto nesse podcast, Elô. O nosso querido Ale. Ale, obrigado, viu? Obrigado por toda a força, eu precisava te agradecer porque tem sido muito legal. Agora provavelmente você vai estar ouvindo isso, então você vai auto-ouvir aí. Um beijo pra você, obrigado, Ale, que tem me ajudado muito. Formiga, muito obrigado, porque assim, eu te encontro muito mais no mar do que na terra firme. Então é tão legal poder te receber aqui. Paulo, né? E aqui na minha casa. Então, assim, é muito simbólico. Assim como foi quando eu recebi o Wilfredo. Obrigado por todos os ensinamentos que vocês dão. E saibam que vocês sabem disso. Tem muita gente que aprende muito com vocês e eu sou um deles, assim. Então, muito obrigado. Eu agradeço essa oportunidade e eu só quero deixar uma mensagem. Os nossos mares estão pedindo socorro. Por favor, gente, por mais que vocês digam, não, eu reciclo, eu ajudo a natureza, tentem recolher aquele plástico, não utilizem tanto plástico. Cada vez mais nós precisamos cuidar dos nossos mares, dos nossos rios, das nossas cidades, para que esse monstro, que é o plástico, não tome conta das nossas vidas. É muita gente no mundo, a gente precisa se dar conta disso, é muita gente no mundo, e apesar que às vezes a gente olha o mar e a gente fala, tá tudo bem, não tá.
Não tá. A olho nu, você pode olhar ali, tá tudo bem, mas lá no meio do mar, onde as correntezas se encontram, ali tem ilhas de plástico, ali tem baleia comendo plástico, tem tartaruga, tem imagens terríveis na internet. Então, é assunto sério mesmo. Já parou de ser, já deixou de ser aquela análise de ecochato há muito tempo. O problema é real demais, assim. Então, estejamos à frente do nosso tempo. A gente falou tanto em educação aqui, vamos se educar nesse sentido também. Vamos deixar todo mundo que tem filho, pensem no planeta que a gente vai deixar para os nossos filhos e netos E pensem no planeta que vocês vão viver ainda, né? É, né? Porque ainda estamos aqui, certo? Certo. Vivões e vivendo. Muito bem. Gente, obrigado a todos que ficaram até aqui. A gente volta na semana que vem. Um beijo. Tchau.